Como tem sido bom, irmãos, ver os frutos daquilo que Deus tem realizado entre nós. Eloene, João Gabriel, Bia Monteiro, tantos adolescentes, tantos que eu nem poderei citar aqui, nos edificando na fé, nos desafiando. Orem por nossos adolescentes. Amem, apoiem, valorizem. Certamente, essa geração, em nome do Senhor, influenciará muitas outras vidas para que também amem ao Senhor. Vamos conferir na palavra de Deus o que nos diz 1 Timóteo capítulo 5, apenas os versos 1 e 2. Depois de lido o texto bíblico, mantenha a sua Bíblia aberta e confira aquilo que está sendo dito com aquilo que está escrito. 1 Timóteo 5, versos 1 e 2, penso que podemos ler todos juntos. Vamos ler, irmãos. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Esta carta foi escrita enquanto o cristianismo se expandia, a igreja se fortalecia e multiplicava-se o número de convertidos, de tal modo que era preciso instruir as igrejas nascentes. O que temos é um manual para a igreja. Esta carta, por exemplo, aborda os meandros do relacionamento entre os membros e os pastores, entre o rebanho e os líderes da igreja. O alvo do apóstolo Paulo, sob inspiração do Senhor, é chamar as igrejas a viverem com saúde. Por isso, fala-se aqui desses relacionamentos interpessoais. E os extremos são mencionados. Vejam que Paulo, ao se dirigir ao jovem pastor Timóteo, aborda a repreensão, a exortação, a orientação a idosos e a jovens. E ao falar da mocidade ou da juventude, estamos falando de uma média etária muito mais baixa que a nossa. Talvez tenhamos a impressão que está se falando de pessoas com pouco mais de 20 anos de idade. Não. Os estudiosos dos dias do Novo Testamento dizem que já eram considerados jovens aqueles que tinham mais de 12 anos de idade. Portanto, nós estamos também diante de um texto que se dirige a adolescentes crentes, parte da igreja do Senhor Jesus. A preocupação é instruir Timóteo para cuidar bem do idoso, mas também do adolescente, e chamar ambos, idosos, adolescentes, jovens, gente na meia-idade, a viverem com saúde no ambiente da igreja. Paulo, então, está tratando da necessária disciplina na igreja. É claro que numa família é necessário, em alguns momentos, realizarmos o freio de arrumação, a conversa, a repreensão, a exortação. Então ele diz, não repreendas ao homem idoso, em especial a recomendação é que isso não seja feito publicamente, mas que ele seja exortado, idoso, como se fosse o pai do pastor. Os mais jovens, como se fossem os seus irmãos. E aqui Paulo está dizendo, olhem para a igreja como uma família. E todo o amor que você tem, Timóteo, por seus familiares, empregue no relacionamento com todos que estão à sua volta na igreja. Na língua grega, a palavra exortação aqui é parakaleo. E por que eu estou destacando essa palavra? Porque ao falarmos do Espírito de Deus que habita o crente desde a sua conversão, nós falamos do Paráclitos, daquele que é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso amigo. Então, ao dizer, Timóteo, exorte os mais idosos e os mais jovens, como se fossem pais e irmãos, ele está dizendo, lembre-se que a exortação a um só tempo
admoesta e consola, porque ambas têm o mesmo alvo: edificar, fortalecer, permitir que o crente seja um crente melhor. A exortação contempla a chamada a uma vida santa, mas o consolo de quem diz: você pode. Você em Cristo é poderoso para vencer. Aqui, certamente, Paulo está dizendo: a juventude precisará ser lembrada do cuidado que deve ter com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. A juventude terá que lidar com os desafios desse tempo em que descobre a sua sexualidade. Certamente, Paulo está dizendo: a juventude precisará lembrar do seu testemunho em sociedade. Ao contrário, irmãos, do que vemos em nossos dias, quando existe no meio evangélico uma licença para que a juventude viva com critérios muito baixos, nos dias em que Paulo escreve a Timóteo, não. A ideia é: jovens crentes precisam dar um testemunho poderoso àqueles que estão à sua volta, porque eles são crentes em Jesus, não são quase crentes, não são pseudo-membros da igreja, não são quase convertidos, são crentes em Jesus. Por isso o texto diz: exorte também os jovens, como se fossem seus irmãos, a quem você não deixaria continuar no caminho do erro, mas chamaria a uma vida cristã exemplar. É preciso orientar a juventude. Aqui encontramos algumas implicações que são muito úteis para nós hoje. Nós que somos uma igreja cristã tradicional, composta de diversas faixas etárias. Nós somos uma igreja formada por muitas crianças, graças a Deus por isso. Nós somos também uma igreja com muitos adolescentes, os mais bonitos da cidade. Os irmãos podem olhar e vão verificar isso. É melhor olhar para lá, irmãos, vocês verão como eles são bonitos. Depois vocês me pagam um refrigerante, tá? Pela propaganda. Nós somos uma igreja de muitos jovens, graças a Deus por isso. Os irmãos têm investido no ministério de juventude dessa igreja. Semanalmente, com o nosso ministro de juventude, o pastor Estevão, por quem devemos orar, nós revisamos o planejamento, a vida da juventude, nós oramos por isso. É importante, pastor Estevão, dizer isso publicamente, que existe um momento toda semana em que pensamos em vocês, oramos por vocês, planejamos em oração o futuro da nossa juventude. Isso é alvo de oração e de muita reflexão semanalmente, todas as terças-feiras. É importante lembrar que nós somos uma igreja também de muitos adultos e de muitos idosos. Que bênção, irmãos. Olharmos as gerações diferentes convivendo juntas em amor. Um grande desafio, mas um desafio possível porque estamos unidos em Cristo. Vejam que o que fica claro no texto bíblico é que a juventude é valorizada no corpo de Cristo. A igreja de Jesus Cristo é o corpo do Senhor, formada por muitos membros que somos nós, os crentes. Esse corpo é santo, porque a inserção no corpo de Cristo se dá pela conversão, a conversão que garante o selo de Deus no crente, que é o Espírito Santo. Portanto, a igreja é um corpo santo. A igreja é um ajuntamento de gente santa. Ao mencionar a juventude como parte da igreja, a palavra de Deus está garantindo o valor da juventude nesse corpo santo, nesse corpo puro que é a igreja. Jovens, ou como aqui são colocados, moços, são parte especial da família da fé que é a igreja. É importante que os adolescentes, que os jovens olhem para a palavra de Deus e percebam quão valorizados vocês são. Olhem para a profecia de Joel que se cumpre em Atos e é citada em Atos 2,17, quando o Senhor diz que entre aqueles que receberiam o Espírito de Deus estariam também os jovens. Atos 2,17, vossos jovens terão visões. Os jovens também terão visão espiritual. Não será mais a liderança espiritual restrita aos mais velhos, porque os jovens também receberão do Espírito de Deus e poderão ter visão
das coisas eternas, das coisas espirituais. Percebam, irmãos, lá na primeira carta a Timóteo, carta que temos lido, no capítulo 4, a partir do verso 12, quando Paulo, se dirigindo a esse pastor, que era um pastor jovem, diz assim: Timóteo, ninguém desmereça, ninguém despreze, ninguém desvalorize a tua mocidade ou a tua juventude. Pelo contrário, você foi chamado na juventude para ser padrão dos fiéis. Exemplo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Com toda a pureza você deve se portar. E Paulo faz recomendações que fazemos aqui à nossa juventude. Até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Meus irmãos, é a palavra de Deus, o livro que valoriza a presença da juventude nos planos de Deus. O Senhor, diz o profeta Joel, e isso é confirmado em Atos, derramaria do seu espírito sobre os jovens, e os jovens, assim como Timóteo, seriam usados para liderar a igreja, para exortar, para ensinar, para liderar o povo de Deus. Nesta família é feita uma recomendação aqui com exclusividade para os jovens. Vejam o verso 2 de 1 Timóteo 5. Exorte as moças como se fossem, Timóteo, suas irmãs, com toda a pureza. Veja que valorização a palavra de Deus dá à nossa juventude. Cuide, levando em conta que devem ser tratados com toda a pureza. A mesma recomendação feita em 1 Timóteo 4,12, que Timóteo deveria ser lembrado por sua pureza, isto é, por sua santidade. A palavra de Deus, irmãos, valoriza todas as faixas etárias. Seria um erro, um tremendo erro, se esta igreja decidisse se tornar a igreja dos jovens. O Senhor não está interessado apenas na vida e na salvação eterna da juventude. Seria um erro se esta igreja decidisse que seria a igreja da senilidade, só dos idosos. É uma grande bênção, irmãos, da parte de Deus, quando olhamos para o texto bíblico e percebemos o interesse em todas as faixas etárias, e assim devemos viver, como uma igreja em que cuidamos dos idosos e também dos adolescentes. Não há qualquer contradição em coexistirmos juntos no corpo de Cristo. A palavra de Deus mostra o cuidado com os diferentes gêneros. Sabemos que existem apenas 2 gêneros, homem e mulher. Então aqui de novo a palavra de Deus diz: estamos interessados em todos. Nos moços, nos jovens, a quem você deve, Timóteo, diz Paulo, tratar como seus irmãos, mas também nas moças, nas meninas, que você deve tratar como suas irmãs e irmãos. Vejam como a palavra de Deus é clara ao dizer: Timóteo, você é pastor, e claro, pastores são sempre homens, não há base bíblica para que exista pastorado feminino. Então a palavra de Deus faz uma recomendação maior a Timóteo quando fala das meninas e diz: trate-as com toda pureza, você é um homem. Ao se dirigir às moças, você deve lembrar-se que o tratamento com o sexo oposto deve ser revestido de maior cuidado do que quando você lida com os meninos. Meus irmãos, vejam a palavra de Deus se importando com pessoas de diferentes condições, diferentes origens, porque todos nós somos valorizados como membros do corpo de Cristo. E aí eu quero reafirmar: você que é adolescente, saiba, você não é um membro de segunda classe por conta da sua idade. Você é um membro de muito valor nesta igreja. Nós amamos vocês. Nós valorizamos a vida de vocês. Queremos investir em vocês. E queremos que vocês continuem assumindo, como os adolescentes estão fazendo aqui, cada vez mais a vida da igreja. A palavra de Deus nos autoriza a olhar para a nossa juventude e dizer: são parte do puro corpo de Cristo, por isso tem grande valor.
A juventude é lembrada na palavra de Deus. Eu disse que é valorizada como parte da igreja. Agora eu quero dizer algo que parece repetitivo, mas não é. Eu estou falando da escrita do livro sagrado, daquela que é a fonte de autoridade do que cremos e do que praticamos. Você, adolescente, é lembrado na palavra de Deus, e o tratamento que é dado à juventude é um tratamento respeitoso. Timóteo, cuide com toda pureza. Relacione-se com os jovens e as jovens com toda a pureza, ao exortar, ao orientar, ao aconselhar, porque são vidas preciosas. Vejam a forma digna como a palavra de Deus se dirige à juventude, considerando que a juventude é parte da ação do reino de Deus. Notem, irmãos, que aqui já está se falando de jovens convertidos a Jesus. A recomendação é para um pastor que precisa exortar ovelhas. Portanto, está se falando de jovens que já conheceram Cristo, já renderam-se ao Senhor e estão vivendo em comunhão com o Senhor. A palavra de Deus lembra-se destes. E por que se lembra? Porque estas vidas precisam de orientação. Talvez alguns dos nossos adolescentes estejam lidando com o drama da administração do tempo. Como administrar o tempo para que seja possível fazer tudo, inclusive ter uma vida profunda diante de Deus, intensa, valiosa, cheia de significado. Talvez alguns dos nossos adolescentes estejam lidando com o drama dos talentos. O que deverei fazer da minha vida? O que devo ser, inclusive na igreja? Como ouvimos agora a Bia falando, o que será que o Senhor tem preparado para mim? E Deus sempre nos surpreende, fazendo muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que em nós opera. Talvez alguns dos nossos adolescentes estejam lidando com o drama de um corpo em permanente transformação e que tem sido cada vez mais explorado como se objeto fosse. É nosso desafio chamá-los pela palavra de Deus a amar aquilo que é tão precioso, que é o corpo dado pelo Senhor. Talvez estejam lidando com o drama de alcançar para Cristo os seus amigos, os seus colegas, que não são crentes e que nem sempre percebem quão prioritária deveria ser a agenda espiritual do seu viver. Nós estamos aqui como igreja para dizer, queremos sim exortar vocês. Vocês têm sido lembrados na palavra de Deus. Queremos orientá-los, consolá-los, ensiná-los, porque sabemos o inimigo tentará desviar a nossa juventude dos caminhos do Senhor. Olhem para essa mesma carta, irmãos, o mesmo capítulo, versos 14 e 15. Observem sua Bíblia, quando no verso 14, Timóteo, ao falar das jovens viúvas, mulheres que casaram-se com pouco tempo de casadas, ficaram viúvas. Timóteo, então, ouve de Paulo a seguinte recomendação: eu quero que as viúvas mais novas, as muito jovens, se casem e tenham a oportunidade de criar filhos e sejam boas donas de casa. Vejam, irmãos, o mundo em que estamos vivendo, o privilégio, a honra que é cuidar muito bem de uma família tem sido desvalorizada, tem sido desmerecida. A palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus acerta quando diz, é sim um privilégio também cuidar da sua família. E não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Cuidado, cuide delas, para que elas não caiam nas garras de Satanás, pois com efeito, já algumas dessas jovens que tornaram-se viúvas, se desviaram seguindo a Satanás. Notem, queridos adolescentes, notem jovens desta igreja, o alerta da palavra de Deus é, assim como acontece com as demais faixas etárias, vocês serão tentados. Satanás tentará desviá-los. Satanás dirá a vocês que ser crente é coisa para velho. Satanás dirá a vocês que não devem levar tão a sério a vida de vocês. Não faz muito tempo, um debate de pouco valor se multiplicou na internet, mas para mim, como cristão, gerou uma grande reflexão. Um jogador de futebol muito conhecido, que se assume como um cristão evangélico, divorciou-se.
E o que foi dito é que a pessoa que separou-se dele disse: ele é muito certinho. E o debate era: o defeito dele é que ele é muito certinho? Então ele precisaria ser bem erradinho para que o casamento desse certo? Irmãos, nós lidamos com um inimigo que é cínico, é ardiloso. Tentará dizer que aquilo que é certo está errado. Tentará dizer a um jovem que ele tem muito tempo pela frente. Ele não precisa levar as coisas de Deus tão seriamente nessa fase da vida. Nós lidamos com um inimigo que dirá: por que vocês precisam gastar tanto tempo com essas coisas de igreja, negando as necessidades espirituais da nossa juventude? E é claro que a nossa juventude tem grandes necessidades espirituais. Necessidade de ouvir a voz de Deus quanto ao seu futuro. Necessidade de pensar no seu lugar no reino de Deus. Necessidade de provar do perdão de Deus para pecados cometidos. Necessidade de compreender a palavra de Deus, necessidade de defender a fé. Nós precisamos, como igreja, cada vez mais entregar à nossa juventude ferramentas para que apresente com alegria a razão da esperança que nós temos. E meus irmãos, a nossa juventude é privilegiada, porque tem em mãos a mensagem que todo homem, até quem não reconhece isso, necessita para que tenha vida plena, a mensagem de Jesus Cristo. A juventude deve ser cuidada com toda pureza pelos ministros de Cristo. Quando a palavra de Deus nos fala de pureza, utiliza-se da palavra agneia, que é sinônimo de castidade, ou, como temos dito, de pureza. A orientação de Paulo é: Timóteo, o que você desejaria para os seus irmãos e irmãs, desejem para os jovens da sua congregação. Os jovens homens, trate-os como se fossem irmãos. Não humilhe-os publicamente. Pelo contrário, corrija demonstrando amor, mas valorize-os. Espere, tenha expectativa de que eles crescerão e amadurecerão. Quanto às jovens, trate-as com toda a pureza como se fossem as suas próprias irmãs. Seja puro, seja casto naquilo que você pensa para eles, que é o que esse mundo não tem feito. Seja puro nas palavras dirigidas a esses jovens, homens e mulheres. Seja cuidadoso nas ações, aquilo que você desejaria para os seus amados da família consanguínea. Deseje para esses que são parte da família espiritual. Certamente, a juventude cristã pode ser desafiada a vivenciar Filipenses 4:8. O mesmo apóstolo Paulo diz daquilo que deve ser a carta de intenções de todo crente. Filipenses 4:8. Como que resumindo a carta, ele diz: tudo que é verdadeiro, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. De novo, a palavra de Deus insistindo: vivam uma vida de pureza, uma vida santa. Vocês não terão frustrações ou remorsos por viverem uma vida pura. O contrário disso, sim, gerará incerteza, tristeza, memórias amargas, remorso, medo, culpa, dor. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é tudo aquilo que você pode fazer e as pessoas podem ver que você está fazendo. Se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: encham a mente de vocês disso. Eu gostei dessa tradução da linguagem de hoje. Encham a cabeça, a mente de vocês dessas coisas, inclusive tudo aquilo que é puro. Esse é um chamado para nós, igreja, com toda pureza, cuidar da nossa juventude. Mas a igreja necessita daquela parceria com a família nuclear. Irmãos, nós temos nos ocupado de planejar o ministério com juventude dessa igreja. Os adolescentes e os jovens têm sido acompanhados, desafiados, orientados,
têm sido instruídos na escola bíblica, têm participado de uma agenda que visa o crescimento espiritual e a instrumentalização para que testemunhem de Cristo. Intencionalmente nós temos feito isso. Certamente os irmãos já notaram que nós não somos uma igreja dirigida por eventos e que a juventude se encontra para eventos. Não somente isso, os eventos vêm como a sobremesa, mas os irmãos têm visto que nós estamos estudando Bíblia, que nós estamos indicando literatura evangélica consistente, que nós estamos desafiando a juventude a participar de iniciativas missionárias, chamando-os a servir nos ministérios. Irmãos, nós olhamos para os nossos jovens e vemos quão capazes são, quão cheios de recursos são, e nós queremos explorar isso ao máximo, mas precisamos que a família nos ajude nisso. Nós precisamos que você pai, você mãe, você avô, você tio, tia, você que tem influência sobre a juventude, apoie financeiramente. Eu sei que para todos nós o orçamento doméstico é um desafio. Nós temos muito mais sonhos do que recursos financeiros. O que eu posso dizer aos irmãos é que nenhum pai irá se arrepender do esforço feito por patrocinar a participação de seu filho em mais uma convocação da Igreja do Senhor. Nós precisamos que os irmãos nos apoiem em oração. Nós precisamos que os irmãos entusiasmem jovens e adolescentes e digam: é bom, participem, estejam juntos, se coloquem para participar daquilo que tem sido proposto. Essa parceria, irmãos, é de grande valor. A juventude deve ser cuidada e cuidada com pureza. Por isso convidamos os irmãos a ajudarem esta igreja no cuidado com a juventude. Notem que esse é um mandamento bíblico. Exorte os jovens, os adolescentes da igreja de Jesus com toda a pureza. A juventude cristã é conhecida por sua pureza. Não estou dizendo, irmãos, que somos intocáveis. Eu estou dizendo que nesse mundo, sim, brilha a luz do evangelho na nossa juventude. Se comparada à juventude evangélica, com a juventude que encontramos no mundo do modo geral, nós veremos, irmãos, que nós somos conhecidos, sim, pela pureza. Os irmãos certamente já ouviram isso, testemunhos de muita gente. Quantas pessoas já me falaram sobre isso, sobre a juventude das nossas igrejas, admirados. A gentileza, a educação, mas também a visão acerca das coisas espirituais, a visão sobre sexualidade. Nós continuamos dizendo com alegria que Deus está interessado sim na virgindade da nossa juventude. Nós continuamos dizendo que Deus está interessado sim na pureza do corpo. Nós continuamos dizendo que Deus está interessado em que cada adolescente cresça e tenha da parte de Deus discernimento para que entenda quem será o seu esposo ou a sua esposa e una-se com este que será o seu esposo ou a sua esposa. Isso, irmãos, ainda provoca admiração em muita gente que acredita que nesse mundo não se tem mais esse tipo de expectativa. Nós temos. E sabemos que para a glória de Deus, há uma juventude que se importa com essas verdades do Evangelho. Irmãos, isso é obra de Deus. Nenhum pregador conseguirá incluir no coração de um ser humano pecador, como eu e você somos, uma agenda dos céus. Se Deus não fizer isso, nós devemos orar e continuar pregando o Evangelho, sabendo que Deus colocará no coração da nossa juventude o desejo de agradá-lo, de viver com toda a pureza. Precisamos pregar e orar, irmãos. Deus sabe muito bem fazer aquilo que é a parte dele. Nós precisamos continuar dizendo aos nossos jovens que eles não devem fazer algo que dê muito dinheiro na vida, mas devem fazer aquilo que é a vocação dada por Deus. Ainda que pareça inicialmente que não é rentável, mas nas mãos de Deus pode levá-lo a se tornar bem-sucedido e sustentar dignamente a sua família. Nós continuaremos dizendo que a nossa juventude não deve se utilizar dos métodos escusos desse mundo. Deve continuar acreditando que a dignidade, a honestidade, a verdade são valores inegociáveis. Nós precisamos continuar chamando a nossa juventude a viver com toda pureza. E a juventude cristã tem sido, sim, conhecida por sua pureza. Continuemos preservando esta marca em nosso tempo. O desafio é para todos nós.
Primeiramente, para os ministros do Evangelho, não se esqueçam da juventude da Igreja de Cristo. Tratem-na com toda pureza. Mas o apelo também é para a igreja. Essa é uma carta dirigida a um pastor que deveria influenciar a igreja e dizer à igreja: notem o valor da juventude no plano de Deus. Tratem a juventude com toda pureza. Mas esse é também um desafio para você que tem 12 anos de idade, para você que tem 15 anos, para você que tem 18 anos de idade. Deus está interessado na sua vida e naquilo que você faz na igreja dele. Deus nos ajude, irmãos, a continuarmos olhando para a nossa juventude com toda pureza, porque é assim que Deus olha para a nossa juventude. Deus, pois, nos abençoe.